Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade bendita que o Senhor nos oferece de mais uma vez aqui estarmos reunidos para uma oportunidade de estudarmos o Apocalipse de acordo com o sistema minucioso, pregando o conteúdo espírita para que nós possamos entender o texto fantástico, extraordinário do Apocalipse. Pedimos a Tua inspiração, orientação, por meio dos Teus mensageiros, nossos mentores, para que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, sempre. E este estudo possa ser proveitoso para os espíritos que estão albergados nesta casa, em busca de aprendizagem, tratamento, estágio de trabalho, que todos nós em conjunto possamos abrir as portas dos nossos corações para que os espíritos amigos encontrem terreno fértil onde eles poderão lançar suas sementes luminosas recolhidas de Ti, Senhor. Que as Tuas bênçãos de paz, de compaixão e de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, estudo do Apocalipse, capítulo 22, finalizando hoje o versículo 6. Vamos lá fazer a leitura que sempre fazemos, do texto. Versículo 6, capítulo 22. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Muito bem, amigos, então vamos lá. No versículo 26 do capítulo 22, nós já iniciamos. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Nós já estudamos o versículo praticamente na sua totalidade, faltando o final. Enviou o anjo, nós já trabalhamos bastante, enviou o seu anjo. Por exemplo, nós aí já, inclusive, comentamos que nós costumamos, às vezes, entender o anjo como sendo aquele anjo clássico, pintado, de acordo com o misticismo. O anjo enviado por Deus representa também, é representado também por circunstâncias, acontecimentos, pessoas que ocorrem e que convivem conosco. Então, por exemplo, um acidente, e é um acontecimento desagradável,
é um anjo enviado por Deus para que se evitarmos algo mais grave. É um anjo. É um anjo que nos alerta para que alguma coisa para que algo seja corrigido na nossa conduta. O acontecimento, mesmo na pauta da expiação, é um anjo que nos é enviado quando nós não adotamos conscientemente o novo padrão de ensinamento que temos recebido, que traz uma proposta de novos comportamentos que vão evitar os acontecimentos desagradáveis. Então, a doutrina espírita é um anjo do mais alto gabarito e nos compete adotar para evitarmos aqueles anjos que nós não vamos gostar muito, que são as doenças, as dores, os acontecimentos, os acidentes, às vezes na pauta da imprevidência, da imprudência. Então o acidente vai ser um anjo que vai me mandar o recado de que eu preciso ter mais cuidado. Tem algum problema? Não tem problema, a não ser para o místico. Porque se alguém, por exemplo, estiver trafegando com o seu automóvel na via pública, inadvertidamente aparecer um pedestre na frente, te atropelar e ele morrer, essa pessoa vai passar a vida inteira em depressão, não vai? Não pode? Não acontece? Porque a pessoa não entende. Só um minutinho, deixa eu terminar o raciocínio. É um acontecimento na pauta natural. Não é? Você está dirigindo o seu carro, está indo para o trabalho, você saiu para atropelar alguém? Saiu? Não. A pessoa desencarnou, tem problema? Não. Você foi culpado? Não. Tem problema? Não. Se aqui no livro dos Espíritos aprendemos que o soldado que mata na guerra aí não tem culpa, nós que vamos sair com o carro e atropela alguém por acidente vai ter culpa? Então, mas tem gente que não consegue viver, né? Se acontecer, acabou a vida. Ah, eu vou ter que reencarnar não sei quantas vezes para pagar. É assim que pensa? Nó, coitado do fulano, atropelou lá, matou, ele está lascado, vai ser degradado, vai embora da terra. Não acontece? Então não é por aí, amigos. Não é por aí. As coisas acontecem na pauta da aprendizagem. Não tem punição, não tem castigo. Nós vamos... Aconteceu conosco. Bola para frente, vamos buscar ser mais cuidadosos, pedir a Deus oportunidades de reparação e vamos em frente, não é? Aquele que desencarnou por acidente pode retornar como filho, pode retornar como neto? Não pode. Então é isso. Então, quando a gente é tão assim... É tão místico que quando tem um acontecimento desagradável, acabou o mundo. Não é? A pessoa já acha que vai para o chupão, não tem aí o chupão aí, que vai para um umbral. Tudo na vida, amigos, aprendendo o livro dos Espíritos, depende da intenção. Depende da intenção. Não é? Diga lá, Fernando. Fala intenção e aceitação, porque eu me lembro que quando, no meu primeiro casamento, né, eu, a esposa e um menino, de repente surgiu, a gente teve que acolher uma irmã dela com mais 4 filhos. Ela estava fazendo hemodiálise e o marido vazou. Ela veio na sequência, aposentou, e minha esposa naquele nervo, tal, achando que ia botar os meninos para fora. Então elas vão ficar com os meninos. Eu falei, claro, Quer dizer, eu hoje, essa semana, inclusive, estive falando com um sobrinho. Foi minha caderneta de poupança, que eu ganhava muito pouco. Uma pindaíba bem
bem durinha, né? Mas dá para suportar. Estudando. Os meus estudos foram assim, ó. Com dificuldade? Sim. Mas todas as portas se abriram. Sim. Quer dizer, foi minha caderneta de poupança que os 4 anos. Claro, os anjos que chegaram. Agora, exatamente, os anjos que nós estamos falando aqui. E se de repente eu recuso, tadinho de eu. Não, mas André Luiz experimentava. Tadinho O caso de do eu. médico que fracassou, né? Tadinho de eu, né? Então, e o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, no nosso caso aqui, as coisas que em breve devem acontecer na nossa existência são a concretização dos ensinamentos que temos estudado. Essas são as coisas que devem acontecer, porque nós já temos aqui aprendido que é preciso, inclusive a tônica repetitiva desse estudo, é que nós precisamos agora praticar. Nós já temos um conhecimento de milênios, de muitas coisas aqui que estamos estudando. Somos iniciados aí, antigos, no assunto espiritual. Então, para nós já passou do tempo de acontecer em breve. Nós já estamos aí no tempo já avançado. Mas, como nós somos beneficiados pelo esquecimento do passado, cada existência é uma oportunidade de realizarmos em breve o que não foi realizado no momento anterior, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, o servo é aquele que ainda não é o filho. O filho é o que tem a consciência do seu pai, consciência dos seus mandamentos, das suas diretrizes, comunga ali com a mesa, comunga a mesa ali com a mesa do pai e mãe, evidentemente, né? E o servo é aquele que trabalha ainda sob o impulso do dever, desenvolvendo a filiação. Então é como se fosse uma gradação: criatura, servo e filho. Então disse de Jesus, o Filho de Deus vivo, que é aquele que pratica efetivamente e já comunga das virtudes do Pai, comunga dos pensamentos do Pai, conhece as diretrizes do Pai e as pratica sem esforço, sem o peso da servidão. Então o servo é aquele que trabalha contrariando a sua própria vontade, cumprindo o dever, contrariando os impulsos do coração. Eu queria fazer outra coisa, mas eu já aprendi que se eu não fizer isso aqui, depois que eu desencarnar, eu estou lascado, então eu vou fazer, entendeu? É o servo. É o servo, ainda não é o que faz por amor ao trabalho, por amor ao serviço, por alegria àquela atividade, as disciplinas que envolvem aquela atividade. Então costuma ser o indisciplinado, o contestador, até o desagregador às vezes, não consegue se entrosar no grupo, não consegue ter humildade de se entrosar no departamento da casa espírita, está sempre criando alguma dificuldade, criando algum problema ali para a direção, por causa de uma incapacidade de ser humilde, de ser agregador e de somar. Então, o servo.
Então ele é um instrumento de dificuldade para um grupo, e o grupo tem nele um anjo que vai ajudá-los a desenvolver tolerância, paciência, compreensão, e esperando que a pessoa vá se transformando. Então todos nós temos essas facetas. Nós já, em grande parte, ainda somos servos, estamos desenvolvendo a filiação. Quanto mais humildade e simplicidade nós conseguirmos demonstrar, mais próximo da filiação nós estaremos. Certo? Agora é preciso entender que tem nuances de trabalho, não é isso? Tem nos vários grupos, tem os coordenadores, tem os diretores, que tem que, por exemplo, às vezes, agir com energia para manter o grupo. Não é assim que funciona? Então é assim que funciona. Hierarquia, tem uma hierarquia. Não é uma hierarquia rígida, mas no mundo espiritual tem hierarquia ou não tem hierarquia? Tem hierarquia. No mundo espiritual, a hierarquia do mérito, né? A conquista moral. E às vezes na Terra ainda não é muito ainda assim, mesmo nas casas espíritas, às vezes a hierarquia, e nem sempre ela é estritamente com base no mérito, porque nós não temos como sondar os corações, certo? Então, às vezes... Mas isso tudo faz parte da aprendizagem, né? Então, o servo, a característica do servo é a fidelidade à orientação que é proposta. Fidelidade à orientação que é proposta. Então, nós aqui no grupamento Camilo Chaves, a orientação é Espiritismo. As obras codificadas por Allan Kardec. Essa é a orientação. Fidelidade e a orientação. Fidelidade à orientação. A orientação. Então, a fidelidade aqui, principalmente a Allan Kardec. E ao sistema kardecista, vamos colocar assim, porque nós podemos falar assim, sistema espiritismo kardecista, para diferenciar das seitas, dos meios pessoais de entendimento do espiritismo. Quando nós falamos em espiritismo kardecista, nós estamos falando do método que Allan Kardec adotou do controle do ensino generalizado universal dos espíritos. Não é adotar qualquer coisa porque o espírito falou, não. O espírito superior, ele não vai ficar melindrado se nós o contestarmos aqui na reunião em algum momento, porque é da nossa alçada. Discordar é contestar. E o espírito superior não vai ficar triste, nem vai ficar melindrado. Porque nós temos a questão do médium, a filtragem do médium, conhecimento do médium. A aplicação do método. Do método. Está de acordo com... É o que já aconteceu na mesa de nós aqui, temos que agir com energia, com a entidade que estava contestando Allan Kardec. Então, não tem cabimento. Ainda não tem sistema melhor. Seguro, responsável, sério, não tem. Então nós temos o dever da obediência aos princípios espíritas. Por que nós temos o dever da obediência? Porque nós aqui ainda não somos formados em espiritismo. Quer dizer, o que eu quero dizer formado, o que eu quero dizer com formado não é diploma, não. Nós ainda não nos transformamos em espíritas.
autêntica, não fizemos a formação interior. Então só vai estar superado para nós quando nós fizermos a formação interior, espírita cristã. Até lá nós somos aprendizes, servos, estamos aqui debulhando um texto do Apocalipse, que é um tema até que o Honório usava, de debulhar o texto, para nós aprendemos e apreendemos, e para ver se as coisas que tem que acontecer acontecem em breve, não é isso? Vamos para o 7º, então, nós vamos continuar no assunto aí no versículo 7. Eis que presto vem, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, esse eis que presto venho é mais ou menos a mesma ideia das coisas que em breve hão de acontecer. Nós não podemos deixar a fuga para o inverno. Vocês recordam-se do Mateus 24, sermão profético, 24, 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Então, a fuga do quê? Fuga da complicação interior. Qual que é a complicação interior? Indisciplina, imprevidência, imprudência, impaciência, rebeldia, falta de humildade, arrogância. Aí nós vamos listar as nossas imperfeições, que é um trabalho da autocrítica, autoanálise, conhece a ti mesmo. Então a fuga desse problema não pode ser no inverno. O que significa isso? No inverno daquela aprendizagem. Quando nós entramos em contato com o novo ensinamento, é como se o sol estivesse nascendo para nós naquele momento. O verão estivesse nascendo. Certo? O sol está nascendo, porque nós podemos, inclusive, trabalhar aqui com a ideia da luz, não é isso? E disse Deus, haja luz e houve luz. Então haja luz. Lá na frente veio Jesus, o divino sol das almas. Então Jesus, como o sol das almas, que é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para servir de modelo e guia, a encarnação de todas as virtudes, conforme aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, a encarnação da lei, o verbo que se fez carne. Qual é o verbo? O verbo é a lei, os mandamentos, diretrizes. O verbo está lá na pedra. Moisés apresentou, tem que se fazer carne. Então tem que irradiar pelos desejos, pelas emoções, pelos sentimentos. Então Jesus, quando Jesus, num dado momento da nossa evolução, que pode ter sido há 2000 anos, pode ter sido anteontem, e Jesus se apresenta, é o sol da primavera ou do verão que está se levantando no horizonte para nós, iluminando o nosso mundo exterior. Em termos práticos, o que eu estou falando aqui? É o ensinamento espírita que nós começamos a receber. É o sol que está chegando. É o verão que está chegando, a primavera que está chegando. Aí nós somos convidados para as tarefas, certo? Não, mas primeiro eu tenho que estudar, eu tenho que casar, eu tenho que ter emprego. Vai passando o tempo. Não, agora eu tenho que ter meus filhos, educar meus filhos, tenho que aposentar. Vai passando o tempo. Aí quando ele aposenta, que ele resolve, já é inverno. O que eu quero dizer com isso? Que no trajeto, ele não aproveitou os primeiros raios solares do ensinamento para desenvolver as virtudes. Se não desenvolveu as virtudes, o que cresceu no trajeto?
paixões. E nós iríamos combater desde o princípio. Não é? Desde o princípio. Os primeiros raios, você tem que começar a operar. É em meio da dificuldade. É em meio dos acontecimentos. Por quê? Porque eu tenho que demonstrar renúncia, abnegação, desprendimento. Por isso que é difícil ser espírita. Por quê? Porque nós somos egoístas contumazes. Muitas vezes a existência cultivando o egoísmo, a prepotência, o orgulho. Então chega um momento que tem que quebrar. Vai ter que quebrar. Aí se nós não aproveitamos os primeiros albores... Não, primeiro é a questão do mancebo. Deixa primeiro eu enterrar meu pai. Né? Quem é o pai? O nosso pai é o eu do antigo. Mas isso quer dizer, então, que cheguei tarde, mas estou pegando uma boa ideia. Quer dizer que se eu voltar ao caminho lá na frente, depois de ter perdido os primeiros raios do sol, eu vou ter mais trabalho para resolver as questões. É porque as paixões cresceram. Sim, eu vou ter mais trabalho para resolver essas questões. Seja, o que isso quer dizer na prática? Hábitos cristalizados. Isso aí. Cristalizações mentais. Vai ser mais difícil. No inverno não vai ter jeito, já está beirando ali o desencarnação, não dá para fazer tempo mais nada. É só meditação. Ou aproveita o tempo ou desperdiça, né? É porque quando nós estamos trabalhando aqui com o conceito de lei de conservação e lei de destruição. Nós achamos que lei de conservação e de destruição são duas forças matemáticas que são separadas uma da outra. Porque as leis são matemáticas, tá, meus amigos? Elas trabalham em conjunto. Elas são interligadas. Se eu não trabalho para desenvolver virtudes, eu não destruo as paixões. Então, se eu não trabalho para desenvolver virtudes, as paixões vão crescendo. Aí, o mecanismo que vai me fazer, o mecanismo natural que vai nos fazer convidar para destruir as paixões é o dos acontecimentos. Os anjos que são os acontecimentos. Esses anjos... Os acidentes. Que a gente viu. Os acidentes. Os distúrbios. Porque você deixa... primeiro eu vou ter meus filhos, depois eu vou estudar a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita é a ferramenta para você educar seus filhos, por exemplo. Ajudá-los. Aí o que acontece? Eu deixo de lado. Aí então aqueles filhos que não vão receber a doutrina espírita podem ser os instrumentos da justiça para eu... Percebendo? E vão me trazer os espinhos. Então uma série de coisas podem acontecer na trajetória. Então por isso que a fuga não pode ser no inverno, tem que ser... Se for chamado com 16 anos, é essa hora. Por que você foi chamado com 16 anos? Porque eu sei muito complicado. Eu, falando de mim, tá? Porque você é complicado, você é dos mais complicados aí. Então você tem que começar cedo. Às vezes dá tempo, né? Começar cedo, não é? Porque será que se eu não tivesse começado cedo, será que eu até estaria reencarnado ainda? Dado ao caráter impulsivo que a gente vai tendo ao longo da vida, não é? Por causa do passado. Então as coisas trabalham assim. Então esse eis que presto veio. Então nós estamos lá no mundo espiritual, né? Tá o filme aí, tá passando no cinema aí. Quem já viu, eu já vi, aconselho a ver.
Está lá no mundo espiritual, certo? Planejando lá. Então, planejou, reencarnou. Eis que presto vem. Então, no momento certo, vai chegar o convite. Chamado. Foi combinado lá em cima. Então, para esse presto vem, para um vai ser 16 anos, para o outro vai ser 50. Para o outro vai ser 30. Questões aí de planejamento. Então, vem para agora eu tenho que aproveitar que ele vem cedo e entrar na linha do trabalho. É lógico que isso quer dizer que começando com 16 você vai chegar lá no final completista, completou? Não, evidentemente que não. Hein? Evidentemente que não. Hein? Imperfeição. Vai melhorar um pouco a situação, diminuir um pouco a imperfeição, vai nascer uma virtude aqui, vai dar trabalho para os espíritos de vez em quando, né? Com os impulsos, os espíritos vão suar frio de vez em quando lá vendo certas coisas, mas está no caminho. Está na atividade, não está? Júlio, esse anjo, ele pode, a gente pode considerá-lo também como uma divina misericórdia divina? É sempre a misericórdia. Seja ele a dor, seja o amor, é misericórdia, de qualquer forma. Vai ser a misericórdia que vai estar ali para ajustar, né? Ou pela dor ou pelo amor. Então, nós temos que adotar por amor. Chegou, a doutrina espírita chegou, chamou, veio o chamado, entra. E vai no processo, vai, entendeu? Os espíritos vão daqui, cercando de lá, cai aqui, cai acolá. Lá no frigir dos ovos, vou fazer o balanço. Não, foi positivo. Não tem a parábola dos talentos? Um deu lá 2, outro deu 30. O que deu 2 foi positivo. Aí. Foi positivo, ele fez o que foi possível. Teve multiplicação, não teve? Então... É qualidade, não é quantidade, né? Qualidade. Ô, Júlio, Não é quantidade. É. eu lembrei também você nos abastecer sempre nas nossas lamparinas, né? Com azeite, né? Para que, no momento certo, você tenha o azeite para poder produzir a luz. Porque senão você não consegue produzir. Mas o azeite vem depois do vinho. Primeiro é o esforço. Não, sim. O dever. Sim. Só quando deixar de ser dever é que virou azeite. É. Que o azeite é o combustível da luz. Não deixar de ser obrigação, não. Porque o azeite é o combustível da luz. É. Porque é videira, figueira, videira, oliveira. Então o símbolo é você macera a uva e produz o vinho. Jesus é a videira verdadeira. Ou seja, Jesus é o padrão da videira que devemos adotar. Qual que é o padrão da videira que devemos adotar? Que é mesmo no dever não resmungar. Certo? Não resmungar no dever. Mas a gente não resmunga no dever, não resmunga? Não é? Não resmunga? Quem falar que não resmunga aí, eu vou trucar aqui, hein? Não resmunga? Você tá na boa lá, chega um dever assim daqui. Logo hoje tem a final do campeonato que eu quero ver. Final da novela. Você tem que abrir mão. Aí, não é? Então Jesus é o padrão da videira verdadeira, que ele não resmunga. Nem pensamento. E a oliveira é o objetivo, né? Porque é o combustível da luz. A luz, vamos lembrar que luz é virtude pura. Aqui no símbolo, luz é virtude pura. E onde já tem virtude pura, não tem resmungação, não. Você vai com alegria. Nem pensa duas vezes. E até se oferece para até se oferece. com muitos espíritos. Com alegria. Então é a diferença. Compreensão. Né? Eu não Plena quis- do- Não, eu só estou fazendo aqui um ajuste do didático. É mais nessa questão Do didático, tá? quando nós estamos abastecidos, né? Quer dizer, na hora do que tem que haver
de acontecer, você É. já tem É espontâneo. aquilo. Porque no símbolo aí da videira, da oliveira? Porque da videira, você pode macerar lá a uva para extrair o vinho, pode dar vinagre. Uhum. Com azeite não tem. Por quê? O azeite é o combustível da luz. Então, É. fechou. Porque muitas vezes. Haja luz, não disse Deus, haja luz. E houve luz. Aí vem Moisés, a luz, ó, 10 mandamentos aqui, a luz coagulada. Isso aqui é a luz coagulada. Para virar luz irradiante, tem que praticar. Aí vem o vinho, Uhum. ou vem um azeite. Aí lá na frente vem Jesus. O que Jesus, quando Jesus está entre nós, o que ele diz? Eu sou a luz que vinha o mundo. Então lá atrás Moisés disse, e disse Deus, haja luz. Aí vem Jesus, eu sou a luz que vinha ao mundo. Houve luz. Só que a luz, ninguém vê Jesus brilhando, maravilhoso. Vê? Não vê. Os judeus viram? Os romanos viram? Não. A luz é o que ele pratica. A gente tem que entender que a luz é o que ele pratica. E que eu, para ter luz, eu tenho que praticar aquilo. A luz é a obra. A luz é a obra. Eu entendi que ele é o modelo e guia, e se nós nos inspirarmos no que foi Jesus, nós seremos. É o tipo mais perfeito. É praticar o que ele praticou. Pensar o que ele pensou. Assim, padrão de pensamento, padrão de palavra, padrão de ação. Não é? Isso te leva até a luz. É a luz. Então, quando nós vemos um espírito, um médico que vê um espírito iluminado, aquela luz ali tem uma história E que história. de milênios de luta, de sacrifício, de aprendizagem. Entendeu? Não é uma luz, não é uma luz mística, não, é a luz que tem uma história. Mas muitos de nós aprendemos que a luz era mística, né? De que aqueles ali somos escolhidos de Deus, essas coisas. Aqui conosco, aqui, os espíritos luminares que trabalham aqui, deve ter espírito que foi massacrado por nós lá em Roma. Com Não, certeza. não é só em Roma. Não, eu estou falando de Roma porque Roma é Mais recente, não? o centro do Apocalipse aqui, é Babilônia e cresceu em Roma. Então, não é? É adquirido. Aí eles olham assim, puxa vida, quanto tempo levou para isso aí começar? É trabalhado. 2000 anos. Trabalho, adquirir tal luz. Não é dado. Não é dado não. Hein? Como a gente aprendeu. Aí nós temos que concordar que Jesus é a luz, porque aquilo que ele está praticando desagrada. Não é agradável para nós. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje é desagradável. Até hoje é desagradável, né? Então, esse que presto vem. Então, nosso fuga da imperfeição, a partir do momento do chamado, ela já tem que ser contínua. Mesmo que a gente vai ter alto e baixo, amigo, mas a gente não pode largar o arado, não. Mesmo arrastando, vai segurando o arado. Se largar, Eu já fiz muito isso, largar o arado. ele tem que manter na linha ali, ó. Né? Errando, nós vamos errar, dar cabeçada, fazer coisa desagradável, mas continua. Porque é a continuidade que vai levar à vitória aquilo que foi feito, já não vai ser feito mais. Posteriori. Certo? Vai parando, ele vai parando de fazer as bobagens, não vai? Quanto mais a gente dedica, eu acho que a gente consegue perceber esse anjo aí, né? A visibilidade fica muito maior. Então nós estamos sendo aqui chamados para tomar as rédeas do processo de transformação e não ficar à mercê das circunstâncias, dos acontecimentos, dos anjos, que não dependem do nosso controle. Tem coisa que não depende do nosso controle. E ainda tem que estar preparado. Você está dirigindo seu carro numa boa para ver uma carreta e passar por cima. Depende do seu... Não depende de você.
outro dia eu passei na Avenida Brasil, aquelas palmeiras enormes, muito lindas. Gente, eu levei um susto, porque foi assim, questão de segundo. Eu passei, Caiu um galho. caiu um galho, só que o Ih, galho, que o barulho galho. que ele fez, eu falei, tinha me matado. É porque eles são pesados, eles são pesados. São Sabe, tava pesados. seco. Então eu falei assim, isso foi um anjo. De alguma Um aviso. forma. Eu refleti sobre isso. Eu passei a ter, assim, cuidado com a árvore. Você na escapou rua, do- dirigindo, você acredita? Você passou raspando ali, ó, isso aqui é uma lembrança. Onde eu paro, se tá muito de baixo, tô muito próxima. É o chamado Eu tô mais atenção. atenta a isso. Exatamente. Galho seco sempre cai mesmo. Ainda mais palmeira. Impressionado. Mas para a Bela era complicado. Não, a minha netinha tinha uns 4 anos. Era o caso de base do netinho e lá em cima fizeram uma porcariada, né? Ela falou assim, ô vô, olha o que os passarinhos fizeram no seu carro. Eu falei, o que eu posso fazer, minha filha? Limpar, né? Abre o habitat deles. Limpar. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, para nós é profecia, mas para quem transmite, não é. É para quem tem domínio da situação. Bem-aventurado, o termo bem-aventurado no grego significa em marcha. Em marcha. Então, bem-aventurado é quem está em marcha. Está no caminho. Já é bem-aventurado. Mesmo que a pessoa ainda não está na fase ainda do vinho, do dever, mas ele já está elaborando a bem-aventurança. Por quê? Quando nós cumprimos o dever, mesmo contrariados, depois que a gente cumpre o dever, o que acontece? Não vem a satisfação? Não tem a satisfação? Então já é a bem-aventurança em pílula nascendo. Então ela vem no final do processo, né? Um dia vai estar no princípio do processo, a satisfação. Então é na marcha, é no caminho, né? No caminho que a gente tem que aproveitar o caminho. Pena que é homeopática, né? Porque é tão pequenininho assim, no princípio, né? Exato. No princípio não é aquela coisa plena que a gente gostaria que fosse. É porque nós ainda encontramos a plenitude, a satisfação em outras coisas. Por isso que ainda não é nessa. Vai chegar um tempo que vai ser nessa. Aí você vai olhar para outras coisas. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo concreto que vai dar ideia. Quando o Gandhi estava lá nos movimentos de libertação da Índia, os ingleses o convidaram para a Inglaterra lá. Eles tinham um projeto para dobrar a mentalidade dele. Eles foram passear com ele lá por Londres, aquelas locais chiques lá, daquelas lojas de relógios, de roupas, né? Aí começou a olhar admirada, aquela joia, aí eles começaram a ficar, ó, é aí que nós vamos. Aí, Gandhi, gostou de alguma coisa aí? Podemos te ajudar? Não, eu estou vendo tanto de coisa que eu não preciso. Bacana. Aí desarmou, Mas acho que né? Não encontra satisfação naquilo mais, encontra satisfação. Não precisa para ser feliz, mas precisa. Porque a felicidade não depende mais das coisas. Então, é por aí. Então, quando a gente estiver nesse grau de... O parente chamou lá para resolver um pepino, você tem que abrir mão de uma situação dentro de casa, de um conforto. Você vai, nossa senhora. Você até fala assim, onde eu fui amarrar meu jegue, a gente não fala assim. Onde eu fui amarrar meu burro. Mas você vai, né? Você vai ali e tal. Aí depois que você volta, você vai voltar satisfeito, não vai? Cumprir o dever, e tal. Ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu fui. Porque depois ia vir arrependimento. Ia ficar aquela briga na mente assim, né? Já está no processo. Está no processo. Um dia vai ser azeite. Por enquanto Então, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras
da profecia deste livro. Então, guardar, amigos, não é decorar. Aí já começa uma complicação, porque guardar, como é que nós guardamos o ensinamento? Guardamos aplicando. Aplicando o que nós guardamos. O conhecimento prático que decorre da operação, que é inalienável, aí com as conquistas no processo. Então, é o conhecimento científico, que é o conhecimento que vem da experiência prática. Então, ele é um conhecimento científico. Quer dizer o seguinte, que nós temos uma experiência direta com o resultado. Então, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. O pobre de espírito é o que reconhece a carência de novos valores. Então, se eu reconheço a carência dos novos valores e eu parto para a aquisição dos novos valores, então é uma trajetória. De princípio, já sou bem-aventurado, já é bem-aventurado por reconhecer a carência. Já tem aí um início de um processo. Que quando a gente abre o coração para humildade, a gente já sente algo diferente. A gente consegue calar. Quando a gente consegue calar o orgulho, o egoísmo perante uma certa situação, a gente já sente uma satisfação, não sente? Então já é o galardão começando. Então se nós vamos perseverando, a conquista é o reino dos céus, que é a felicidade. O reino do céu não é um paraíso místico de favor, não, é a felicidade. Então é na caminhada que nós vamos... Aí nós vamos chegar num ponto que, em qualquer circunstância que a gente estiver, nós teremos satisfação. Que é o estado de espírito de Jesus, por exemplo. Alguém acha que Jesus ficava borrado em alguma... aborrecido? Você fala, coçava a cabeça lá assim, vocês acham que coçava a cabeça? Ficava aborrecido com o fariseu, com Pedro, que negou, com o Judas? Não. E o estado de espírito dele é um estado de espírito... Além dessas mazelas... Podia entristecer, né? Por notar, pô, não está aproveitando, mas não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Ele tem que trilhar o caminho dele. Esse que ia falar, ele olhava e falava. Só lamento, né? Tem que trilhar o caminho dele, não posso fazer nada. Lamento por ele. Não sei se a palavra é tristeza, mas não... Porque vamos colocar ele como sendo o pai, né? O pai não. Vamos supor que ele não. Vai ter um entristecimento de ver que poxa, não está aproveitando. Só os milênios aí. Os mentores são assim. Os mentores, né? É triste ver o que a gente faz. Fica, só basta ler as obras de André Luiz e a gente vai notar que eles. Exemplo é Emmanuel. Bem. Quer dizer, nós, né? Mas o demônio que É nós, né? é nós. É nós. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Então, o desafio aí é guardar, certo? Guardar é esse sistema científico de aplicação, né? Sistema científico, aplicar no dia a dia, no hábito. A virtude que dá para a gente desenvolver ali naquele momento. Cada momento oferece uma oportunidade. Eu lembro quando trabalhava no Banco Brasil, né? Lá nos anos 90, nós atendíamos lá no setor chamado PASEP, que atendia o pagamento do povão, sabe? Do servidor público, dos pensionistas, né? Aí o sistema imprimia os cheques... Administrativo. Não, administrativo não, é cheque provisório, cheque avulso.
né? Então a pessoa passava. Aí quando abria, viu o povo, aí tinha o povo vai. Aí tinha um colega que falava assim, olha lá, viu os inimigos. Que dava trabalho, né? A gente ficava onde os caixas trabalham, chama bateria, olha, presta atenção. Bateria, né? Aí você já lembra logo das batalhas, né? Que ficava na bateria lá de frente, assim. A linha de frente. Vinha os inimigos. Naquela época eu não sabia nada de Roma, né? Se eu soubesse, ia fazer, ia ficar rindo, né? Nossa, isso aqui é uma bateria aqui. Aí tem o vidro, que é os escudos, né? E tal, tá no móvel. Aí viu o povo correndo, que nem... Agora você entendeu, né? Eu agora entendi, 30 anos depois, né? Que eu entendi. Por que você estava ali? Aí eu lembro que um dia, só abrindo um parênteses aqui, chegou uma senhora velhinha com cheque avulso, que já vinha impresso, né? A pessoa pegava lá no atendimento e vinha. Aí tinha uma fila longa, chegou no meu caixa assim, apresentou a identidade e o cheque avulso, né? Aí eu fui ler, Francisco de Paula Cândido. Vocês conhecem esse personagem? Sim. Era a dona Zalé, que era a procuradora dele. É o Chico. Gente. Um salário mínimo, menos salário mínimo, Interessante. nos anos 90. Ela recebia a pensão do Dona Zalé, uma senhorinha simpática, cabelo grisalho assim, amarrado aqui atrás. Francisco de Paula Cândido. Olha pra você ver. Eu bati lá no meu escritório, lá no... Já era um recado. É, ué. Eu tava apontando, falava, ó, filho. Sim. Não, eu já estava, né, na doutrina, né? Eu conheci o... É isso aí. Então, bem-aventurado que guarda as palavras da profecia, né? Profecia por quê? Para nós é profecia por quê? Porque nós ainda não praticamos. Ah, eu preciso melhorar. Profecia. Quando é que vai melhorar? Depois que continuar na tentativa. Uma hora consegue. Uma hora melhora. Então tem que insistir metodicamente ali no dia a dia. Certo? Sem muito remorso, sem muito arrependimento, amigo, porque tem que levar na alegria. Errou, o cara com alegria que errou. E fazer o quê? Vai ficar baixo astral porque errou? Aí é um certo orgulho, não é? Errou, vou ficar baixo astral porque eu errei? É orgulho. Não adianta. Complicação. Adianta. Ah, eu sou bem assim, viu? Quando eu erro, Não, você vai fazer o quê? eu fico chateado comigo mesmo. Mas o erro, Eu ele... me cobro, é porque eu me cobro muito. Não, mas na hora, Eu me mas cobro. depois. Não, na hora. Quando me cobro Não, mas tudo bem, mas não adianta. Mas de qualquer forma, Você tem que continuar no processo. Ó, esquece, vira a página amanhã. Cada caso é um caso, né? É. Uma coisa é você errar. É. Sem você ter intenção. Outra coisa é você provocar o É, porque você saiu com a intenção de errar. Você tem que pensar o seguinte. Que é o problema. Você saiu com a intenção de, eu vou descer do prédio, vou descer essas escadas aqui. Primeiro que eu encontrar, eu já vou soltar os cachorros nele. Porque eu tô com a macaca hoje, né? Não diz assim. Preciso me desabafar. Preciso desabafar com um aqui. Não é? Você sai pensando que você está dizendo, e não, você solta na naturalidade. Você vai fazer o quê? Você tem que ficar rindo. Aí, ó, o que eu soltei lá? eu ainda sou do mundo, né? É? Eu acho Jesus que não é, eu ele sou. dói, eu entendo o que você fala aí, porque eu também me sinto incomodada, mas eu acho que está diretamente relacionado com as nossas imperfeições. É porque nós temos ainda um orgulho muito grande. Isso. eu acho O orgulho é grande, a gente acha E que... esse é um bom termômetro quando você faz e você se sente incomodado. Tem gente que faz, continua fazendo. e acha também, que tá né? tudo bem. Vai fazendo. E vai Gente, repetindo aí fala aquilo. assim, daqui a gente fala assim, Acho que é deixa na normal, né? próxima que eu voltar eu resolvo. Aí não E é acha bem que- assim. E acha que é normal. Talvez ainda nem ache que Não, aí seja chega errado. nesse inverno que ele falou aí, ó. É, se você tiver condição de, por exemplo, vamos supor que A seja... próxima é outra história. Você agiu mal com alguém. Se você tiver condição de Outra voltar a história. pedir desculpa aí, deve fazer. Ah, isso eu faço. Se não der, se não teve jeito, você faz uma prece, ó, peça uns amigos espirituais para ajudar essa pessoa. E eu tratei ela com casca e tudo, Isso, dei nela uma patada aí, dei-lhe um coice ali. isso orgulho. Tomara que ela seja surda. naquele Tomara que ela momento, seja surda, naquele né? momento. Tomara que ela tenha um coração grande, esteja orando por mim nesse momento, que ela tenha compaixão, Se uma pessoa piedade. tem curado, tem que pedir desculpas. Vou atrás da pessoa. Né? Não tem menor. Concilia com o seu inimigo contra Não você. tem. É, Só errei, ó. é isso aí. Deus me livre, tem que morrer.
Deus me livre de Paulo- voltar. Paulo- Não, nós vamos ter que voltar Não, muito ainda. não, meu. não é isso que eu tô falando, não. adianta. Voltar com aquela situação, não. É. Aquilo Não. que eu A quero questão não é faço. voltar, você vai. Agora você não precisa voltar com a circunstância Aquilo que eu não piorada. quero, não. Outra coisa também que a gente deve tirar da nossa, do nosso Ó. equação é, ele ainda vai me pagar isso aí. É, não. Sabe o que significa isso? Que eu vou Você voltar vai ficar nada mesmo. paralisado, sem evoluir, sem progredir, esperando encontrar com ele lá para ele te pagar. É o não É. perdão. Aproveita que foi o anjo da reparação, o anjo que veio para você ajustar alguma coisa. Pensamento de vingança, né? É. Em Vai vez embora. de Eu acho desesperar, que deve agradeceu, ser meu Deus. extremamente Tomara que eu tenha frustrante saudado chegar- alguma coisa com isso. Lado e perceber o que você podia. É. Você teve. É isso aí. Às vezes você acha que A perdoa, importância. mas depois você, quando acontece alguma coisa com a outra, a primeira coisa que a gente fala, tá vendo? Aqui a gente faz, aqui a gente paga, aí fez comigo, agora tá recebendo. É. Que perdão é esse? Tira uma casquinha. Vai tirar uma casquinha, aproveita e tira uma casquinha. Essa a visão é muito deturpada, inclusive, disso no espiritismo, né? Sim. Ah, jacaré. Deturpada. Essa que eu sei que a Margarida está falando. É. De ter que pagar, de ter. E na verdade, nada mais, nada menos é do que reflete o que você faz. É, o pagamento, nada mais. Você tem que tirar, mudar o foco. O que é o pagamento? Você vai fazer diferente do que você fez. É isso que eu tô falando, né? Se você expoliou alguém, então você vai receber como filho e vai devolver para ele o que você expoliou na vida. Uma herança, uma educação. Então você está ajustando o seu coração na prática. Aí, Fazer diferente. E o que vai acontecer comigo depende do sentimento do outro comigo. É a lei da semente. Agora, a gente tem que estar preparado porque tem espírito que a gente que ofende Sim. e ele não tem condição de entender. Aí vai ter que voltar com ele para fazer diferente, que é o que eu acabei de falar. Uhum. Aí Aí é como se fosse um pagamento mesmo, tá entendendo? Porque aquele espírito não tem condição É de nulidade. Tem isso, né? nulidade moral. Ele não tem condição de entender o processo ainda. Pois é, Então aí é como se fosse você vai a casa é casa. conviver de novo, é como se, mas o foco seu deve ser outro. Você tirar o peso do pagamento, colocar Não, nem existe na esse economia que nós pagamento. vamos amar. Nem existe esse pagamento. Então o foco muda. Precisamos ouvir nossas músicas. Muda? Quando É, se nem existe isso, né? A gente usa até o leve termo errado, pagar. pensamento Ninguém a paga Deus e nada. ajuda o seu irmão. Não, é isso aí. É. Pois é, você conhece. Não existe pagamento. Aplica. Não, mas eu me aborreço, não me aborreço assim, não. Eu me aborreço comigo mesmo, quando eu cometo algum equívoco, poxa, eu ali sobre isso na doutrina. Eu também assim, aborreça comigo. É consciência. É. Pois é, mas sem autoflagelação. Oi? Tem que ter essa consciência. Sem autoflagelação. Não, sem Foi isso que eu Ó, fez, bola pra frente. Sem autoflagelação. Não faça mais. comigo mesmo. Tem O Pedro, por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Alguém pode imaginar algo assim pior do que Nossa Senhora. você conviveu com Jesus, aí você nega 3 vezes? Não queria estar na pele do Pedro. Mas o que Pedro fez? Eu vou ter que continuar. Eu não adianta eu ficar aqui, não, neguei Jesus. Não, vamos embora, vou trabalhar, pô. É isso que tem feito. Continuou trabalhando. Foram duas atitudes que ele poderia até se desnortear e também ter tirado a vida dele. Foi ali no impulso, ali negou, foi no impulso, mas depois ele se transformou lá. Nós temos que aprender a cair em si. A gente faz muitas coisas assim no impulso, É. sem intenção. E até dominar esse Não é? impulso é um processo. Por isso é que é importante a gente trabalhar a intenção. A nossa intenção deve ser sempre as melhores possíveis. Aliás, vai Sempre. ser o fiel da balança. Que Deus olha a intenção intenção. vai ser o fiel da balança, né? Agora, a intenção é o nosso esforço. Não tem como Intenção é o mascarar, esforço, é. Porque você, é aquilo que você faz. Verdade. Você cometeu um erro, você vai analisar, pô, eu tive intenção, não tive, então tranquilidade, gente. Pode ser a coisa que você vai considerar assim, que vai te deixar derrubado. Você atropelou uma pessoa, a pessoa morreu. Você vai ficar ali amargando um drama, não vai? Mas você teve intenção? Não vai se não tiver O intenção. soldado que mata em batalha é culpado da morte, está no livro dos Espíritos aqui. Não, ele é culpado da crueldade. Ele está ali para isso mesmo, defender a pátria, defender o...
cumpriu a obrigação dele. Aí você sai de carro para trabalhar, você teve a intenção de matar alguém? Não teve, aí você atropela, o mundo acabou, por quê? A caso e caso, situações. Você vai ali, você vai na delegacia, vai fazer seu depoimento, vai colocar o bafômetro, não está embriagado, te libera. Pronto. A gente tem que andar na linha. Tem que ficar atento, né? É, Caso e mas caso. pode acontecer com qualquer um, não pode? Não, isso aí pode, mas a coisa depois. É viver, gente, viver sem... Não tem uma música que diz assim, viver sem a vergonha de ser feliz? Por exemplo, uma coisa que, por exemplo, Aproveitar o lado bom disso aí. Né? uma coisa que a gente está vivendo que é muito na sociedade, né? A questão das fake news, as coisas, né? Aí, qual a intenção de quem faz, né, faz fake news? Aí a intenção já é... Entendeu? Aí não adianta você falar assim, não tem como falar. Quem fala, mente, não sei o quê, qual que é a intenção? É a única. É porque, principalmente quem é religioso. Não tem uma outra. Né? Somente quem é religioso. Porque por trás disso tem maquinação, tem um monte de coisa, entendeu? Somente quem é judeu e é cristão que conhece o mandamento, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Se lança uma fake news, ele já sabe que está lançando a condenação. Da mesma boca, Não é nem só. da mesma boca procede bênção e maldição. Quem foi que disse isso? Quem falou isso? Jesus. Não sabia. É mesmo, da mesma Então, quando boca. você lança uma mentira, você está lançando uma maldição para você. Sim, não é para outra. Porque você tem que corrigir esse defeito seu. E você já lançou, isso vai ter uma repercussão. E aí, da repercussão, você não é mais senhora dela. Já proferiu, acabou. Agora Vai ficar o sabor da circunstância, do anjo circunstância, do anjo acontecimento. E o nosso anjo relógio aqui já está dizendo para nós que o tempo está esgotado, que Jesus nos favoreça a marcha.